Agora, turminha, nós teremos aula de História. Então, peguem o livrinho de vocês e nós vamos falar sobre lugares da história, ok? Na página 4, lugar onde vivo, história dos lugares e lugares na minha história. Os lugares que frequentamos ou por onde circulamos são muito importantes na nossa história de vida. Neles acontecem as nossas experiências e não precisamos estar sempre nesses locais para criar uma memória, pois uma única visita pode trazer muitas lembranças no futuro. Você frequenta a sua escola todos os dias da semana. Para chegar até ela, você passa por alguns lugares durante o trajeto. Aos fins de semana, você costuma visitar pessoas ou passear, não é mesmo? Com o passar dos anos, você se lembrará de alguns desses lugares em que viveu momentos marcantes de sua infância. Ao deslocar-se por alguns locais, você nota que as pessoas que vivem por ali têm certos hábitos. Essa maneira de viver e os costumes cotidianos dessas pessoas em um lugar mudam ao longo do tempo, até mesmo a maneira de se divertir, de trabalhar e de conviver. Observem as fotografias a seguir. Essa imagem, ok? Antigamente, o rio Tietê, que atravessa praticamente todo o estado de São Paulo, era um lugar de diversão para os habitantes da cidade de São Paulo. Hoje, o trecho do rio que passa pela cidade está poluído por conta do esgoto que é lançado nos rios que desaguam no Tietê, o que não permite nenhum tipo de atividade nele. Na página 5, jogo rápido. A maneira de se divertir que aparece na fotografia ainda é comum nas grandes cidades hoje em dia? Número 2. Quais são os lugares em que você mais gosta, ou melhor, em que você mais se diverte? Você acha que eles serão importantes para a sua história? Você irá fazer essa atividade. Abaixo, lugares de convivência. No nosso dia a dia, convivemos com diferentes grupos de pessoas em diferentes ambientes. Você já sabe que os lugares que frequentamos marcam nossa história de vida. As pessoas com quem nos relacionamos nesses locais também participam de nossa história. Como já vimos, a maneira de viver de determinado grupo de pessoas em uma área muda com o passar do tempo. Além disso, os lugares também mudam. As mudanças que ocorrem nesses espaços são influenciadas pelas ações humanas, muitas delas cotidianas. Essas transformações podem modificar a vida das pessoas nos lugares de forma boa ou ruim. Por isso, é sempre bom pensar em como se pode ajudar a tornar melhor o lugar onde vivemos. O desafio não há necessidade de fazer, ok? Vamos avançar para a página 6. Lugares se transformam. Você já sabe que os lugares têm história e se transformam ao longo do tempo, principalmente por causa das ações humanas. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive em cidades que são espaços que crescem e se modificam rapidamente. O número de prédios, avenidas, estabelecimentos comerciais, carros, entre outros meios de transportes e tipos de serviços aumentam dia a dia. A infraestrutura das cidades se modifica com o passar do tempo, como o calçamento das ruas, a iluminação e os tipos de transporte. Observe a seguir duas fotografias da Avenida Rio Branco em épocas diferentes. Essa avenida localiza-se na cidade do Rio de Janeiro. Quando foi construída, ela se chamava Avenida Central. Atualmente, no seu entorno, há muitas instituições culturais e construções antigas preservadas. A Cinelândia é um dos pontos mais conhecidos da Avenida do Rio Branco. O local recebeu esse nome porque no passado
abrigava diversos cinemas, mas hoje em dia apenas o Cine Odeon permanece no local. E abaixo vocês podem observar as fotografias, ok? Na página 7, jogo rápido. Observe as duas fotografias da página anterior e responda. Letra A. Qual das imagens mostra a avenida antigamente? E letra B. Quais elementos das fotos você observou para responder a primeira pergunta? Abaixo. Agora observe duas fotografias em diferentes épocas de outra avenida bastante conhecida, a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Uma das fotos foi feita pelo fotógrafo Guilherme em 1902 e ao lado temos a foto atual da Avenida Paulista. Na época em que a Avenida Paulista foi construída, ela era considerada a região mais nobre da cidade, onde se localizavam os palacetes dos rios fazendeiros, dos ricos fazendeiros de café. Apesar de possuírem grandes propriedades rurais dedicadas ao cultivo do café, os fazendeiros mantinham suas residências na cidade, nas áreas altas, como a Avenida Paulista. Geralmente se estabeleciam as famílias ricas. Nas áreas mais baixas e alagadiças, viviam os trabalhadores pobres. Essa avenida é considerada até hoje um local muito importante de São Paulo, pois concentra grande quantidade de bancos, sedes de empresas, comércios e serviços, além de receber muitas pessoas. Desafio: junte-se com alguém da sua casa e analise as imagens para identificar mudanças que ocorreram na paisagem da Avenida Paulista ao longo do tempo, considerando os seguintes aspectos: A. Natureza. B. Construções. C. Meios de transporte. E D. Pessoas. Página 8. Conhecendo a história dos lugares. Fontes históricas. Ok? É possível conhecer a história dos lugares por meio de fontes históricas variadas, como relato das pessoas que vivem no lugar, fotografias, vídeos, filmes, áudios, desenhos, gravuras, pinturas, registros escritos, entre outras fontes. Podemos perceber como os lugares se transformam observando as ruas e as construções que foram feitas. Elas nos revelam, por exemplo, como os locais estão organizados, as pessoas que convivem nesses espaços e como eles foram se transformando ao longo do tempo. Veja a seguir algumas imagens de grandes fontes históricas. Nós temos aí a foto 1, 2, 3. Na página 9, temos as imagens de número 4 e 5, ok? No jogo rápido, retome as 5 imagens anteriormente apresentadas, que são alguns exemplos de fontes históricas. Escreva o número da imagem correspondente ao tipo de fonte histórica descrita a seguir. Aí vocês têm as opções: gravura, construção, fotografia, mapa histórico e documento escrito. Você irá observar as imagens e ver quais delas vão ser encaixadas aqui nas opções, ok? Histórias por meio de imagens. As fotografias, assim como gravuras, pinturas, desenhos e filmes, são fontes visuais importantes que nos ajudam a conhecer a história dos lugares. Por meio delas, também podemos estudar os costumes das pessoas em certa época. A fotografia é também uma obra de arte. Por meio dela, o artista registra suas impressões pessoais dos lugares
dos objetos, das pessoas, das paisagens, entre outros elementos. Por isso, ela deve ser considerada um documento histórico que representa a visão do fotógrafo em relação a determinada realidade. Para compreender qual é essa visão, é possível analisar as fotografias pensando na época em que foram realizadas e quais foram as razões do artista para produzir as imagens. Página 10. Hoje em dia, fotografar se tornou uma atividade bem mais simples do que no passado. Com as mudanças tecnológicas, produzimos imagens com diferentes tipos de câmeras fotográficas ou com telefones celulares. Essa facilidade fez com que as pessoas passassem a fotografar cada vez mais momentos e situações de sua vida, que desejam guardar como lembranças. E você, já tirou alguma foto? Você já pensou na importância de registrar os momentos? Antigamente, as fotos eram feitas somente em estúdios. As câmeras fotográficas eram grandes, as pessoas se vestiam para a ocasião e o fotógrafo montava a cena que seria registrada. Ter fotografias era custoso e trabalhoso, por isso, somente as famílias mais ricas tinham acesso a esse tipo de registro. Fotografia do século XIX tirada em um estúdio fotográfico. Observe aqui a imagem. E ao lado, a garota tirando uma selfie nas dunas da Praia dos Ingleses, em Santa Catarina. Abaixo tem o jogo rápido. Você deverá marcar X nas respostas corretas. Então, vocês irão ler as frases e as que forem corretas, vocês irão marcar um X.